Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos por aqui, não é mesmo? Para quem não me conhece ainda, sou professora Lorane Agemilim, temos um canal que fala sobre química farmacêutica, metodologia científica e também alguns conteúdos extras. Nesse período que estávamos ausentes do canal, fizemos vários planos, vocês vão receber algumas notificações de algumas novidades que em breve nós postaremos, ok? E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações em breve que nós postaremos com as novidades, certo? Na aula de hoje de Química Farmacêutica, nós vamos dar continuidade ao planejamento de fármacos, ok? Especificamente, nesta aula, nós vamos iniciar o conteúdo de estudo da relação estrutura-atividade. Se interessou? Então não se esquece de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos para a aula! Dando continuidade ao nosso conteúdo de planejamento de fármacos, hoje nós vamos apresentar para vocês a primeira parte da relação estrutura-atividade. O que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender sobre a relação estrutura-atividade quando nós estamos planejando um medicamento, ok? Então, quais são as etapas? Lembra das etapas que todas as aulas nós apresentamos? Bom, não podemos esquecer, e nós já apresentamos para vocês, né, em outras aulas. Se você não assistiu ainda, volta lá, que nós apresentamos, nós temos vídeos de cada tópico desse aqui para que você possa entender todas as etapas de um planejamento e desenvolvimento de fármacos, tá bom? Então, identificar a doença, identificar o alvo, estabelecer os procedimentos, testes, encontrar o protótipo, que foi o nosso último conteúdo, ok? E a partir de hoje, né, nessa aula e na próxima, nós vamos falar sobre o estudo da relação estrutura-atividade. Então, a relação estrutura-atividade tem como objetivo identificar quais os grupos funcionais são importantes para a ligação, para a interação e ou atividade. E o método que nós utilizamos para fazer, né, esse estudo da relação estrutura-atividade é alterar, remover ou mascarar um grupo funcional. Então, nós podemos substituir um grupo funcional por outro, nós podemos simplesmente tirar aquele grupo funcional ou apenas mascarar, tá? Em seguida, nós vamos testar esse análogo para ver se ele tem atividade ou não, ok? E as conclusões, elas vão depender do método testado. Por exemplo, se eu uso o método in vitro, os testes, eles vão me mostrar se há interação, né, com o alvo, tá? E os testes em vivo também me mostram, podem, né, me mostrar, nem sempre mostram, mas podem me mostrar a interação com o alvo, mas também pode me dar parâmetros em relação às propriedades farmacocinéticas. Se a atividade in vitro diminuir, então se eu testo um análogo, que eu fiz essa modificação e essa atividade diminuiu, o que acontece? Isso implica que o grupo funcional ele é importante para a interação com o alvo. Então, aquele grupo funcional que eu substituí, que eu mascarei, que eu removi, se eu mexi nesse grupo funcional e a atividade diminuiu, significa que ele é importante, ok? Mas se a atividade em vivo ela não foi afetada, significa que o grupo funcional não é importante, tá? Então, esse estudo da relação estrutura-atividade, ele é importante para saber se nós estamos realmente planejando fármacos mais promissores ou não, tá? Então, modificações, elas podem prejudicar a interação por efeitos eletrônicos ou até mesmo estéreis, que pode ocorrer, né, um impedimento estérico. E os análogos mais fáceis de criar são aqueles feitos a partir do protótipo. Então, nós vimos nos nossos últimos conteúdos como que a gente encontra, como nós encontramos esse protótipo. E a partir do momento que eu sei que aquela molécula, né, que aquela estrutura química tem atividade, então a partir dali eu propor essas modificações, significa que a probabilidade de eu ter análogos muito mais potentes, muito mais promissores, né, ou menos, mas que já tem uma direção, né, então isso torna o processo muito mais fácil. Possíveis modificações podem depender de outros grupos presentes. Então, eu preciso conhecer minha estrutura química para eu poder propor também essas substituições, ou mascarar, ou remover, para que eu não tenha nenhum impedimento estérico ou outras situações, ok?
Alguns análogos podem ser criados a partir de uma síntese completa, tá? Então, a partir do momento que eu tenho aquela minha estrutura química, né, eu posso fazer uma síntese completa e a partir dali eu ter uma série de análogos, tá? Em que em seguida eu vou testar. Essa relação estrutura-atividade, ela permite a identificação dos grupos importantes envolvidos na ligação, na interação, né, que ocorre entre a molécula e o alvo, ok? E vai permitir a identificação do farmacóforo, né, que nós vamos falar em uma das aulas seguintes. Né? Então, vocês vão conseguir identificar quais são os grupos importantes para que aquela molécula ela promova a sua resposta, tá? A resposta que nós esperamos, ok? Então, vamos olhar aqui a morfina. Tá? Então, vamos começar o estudo da morfina, vamos começar a estudar essa estrutura química dela, tá? Então, olhando aqui só os oxigênios dela. Então, aqui eu tenho uma hidroxila, aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho outra hidroxila, tá? Então, eu vou substituir, tá? Então, agora, em vez de uma hidroxila, eu vou ter um grupamento metóx, né? E o que isso vai promover na atividade? A atividade diminui. Isso é um indicativo de quê? Que esse grupamento aqui, ele é importante ou não? Se a atividade diminuiu, então ele é importante, ok? Certo, voltamos para a molécula da morfina. Vamos mexer agora aqui na outra hidroxila e colocar uma carbonila, certo? Vamos olhar o que acontece com a resposta. A atividade, ela não altera, tá? Então, isso já me dá um indicativo que esse grupo funcional, ele não tem tanta importância na atividade, tá? Então, eu vou fazer um estudo de toda a molécula e vou chegar à definição que essa hidroxila aqui é importante, esse anel aromático, então esse fenol aqui, né, esse grupamento, né, esses dois aqui, né, são importantes para eu ter a atividade analgésica esperada, assim como esse nitrogênio nesta posição, ok? Tá. E quando eu faço esse estudo da relação estrutura-atividade, eu preciso entender qual é o papel desses grupamentos funcionais, desses grupos funcionais na interação entre, né, a molécula que eu estou estudando e o alvo, tá? Então, aqui eu tenho um sítio de ligação, ok? Aqui eu tenho um átomo X, que pode ser um nitrogênio ou um oxigênio, tá? Aqui eu tenho um fármaco que tem uma hidroxila. Ele vai interagir com esse meu átomo, que pode ser um nitrogênio ou um oxigênio, tá? Então, ele pode ser um doador de interação de hidrogênio, tá? E aqui, se esse átomo, nitrogênio ou oxigênio, né, tiver ligado a um átomo de hidrogênio, como que essa hidroxila ela vai funcionar? Como um aceitador de interação de hidrogênio, certo? Então, ele pode aceitar esse hidrogênio. Então, quando eu tenho um grupo, né, presente, né, o grupo funcional álcool, né, presente numa molécula, então quais são os análogos que eu posso ter? Então, eu posso ter um éter, né, pode ter a formação de um éter, posso ter a formação de um éster, tá? E também posso ter, né, ocorrendo toda a síntese, eu posso ter um alcano, ok? Qual é o possível efeito desses análogos na interação, na ligação com o alvo, tá? Então, vamos olhar aqui aquele que eu tinha agora, né, a função éter presente. Será que eu voltei à interação? Não tenho, tá bom? Aqui eu tenho nitrogênio ou oxigênio, não vai conseguir interagir, tá? Com essa metila, não vai conseguir interagir com esse oxigênio, tá? Então, não ocorre a interação. E quando eu tenho nesse sítio de ligação um átomo de nitrogênio ou de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio, o que vai acontecer com esse grupo funcional? Há um escudo estérico, ou seja, há um impedimento estérico que não vai permitir a interação, ok? Então, aqui não vai ocorrer a interação doadora e aqui também não vai ocorrer a
a interação aceitadora de hidrogênio, tá bom? Então, observem aqui, né, que eu tenho meu átomo de oxigênio aqui, se a minha molécula, né, se o meu medicamento ele tem uma hidroxila, ele consegue, né, a minha molécula consegue doar, e esse grupamento ele vai funcionar como um aceitador de interação de hidrogênio. Quando eu coloco a metila aqui, quando eu fico com o grupo éter, não ocorre a interação, ok? Agora, quando eu tenho a função álcool, o que acontece? Meu oxigênio aqui do meu medicamento, ele pode interagir, tá? Então, no meu medicamento ele vai ser um aceitador de interação de hidrogênio, tá? E agora, se eu coloco, né, aí muda a função de um álcool para um éter, o que acontece? Eu tenho o impedimento estéril, tá bom? Certo, entendemos o papel do álcool. Agora, nós precisamos entender o papel das aminas, né? Nesse processo de interação, nesse processo de estudo da relação estrutura-atividade, tá? Então, quais são as possíveis interações se a amina estiver ionizada, tá bom? Então, aqui eu vou ter uma ligação iônica. A partir do momento que eu tiver lá no meu sítio de ligação, um resíduo de aminoácido carregado negativamente, a minha amina ela está carregada positivamente, com isso eu tenho uma ligação iônica, certo? E também pode acontecer interação de hidrogênio, ok? Então aqui no meu sítio de ligação eu tenho o átomo presente, que pode ser um nitrogênio ou um oxigênio, tá? E aqui no meu medicamento, no meu fármaco, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma amina carregada positivamente, tá? Uma amina secundária carregada positivamente. E acontece a interação de hidrogênio, né? Aqui ele vai doar esse elétron vai ser uma ligação doadora de hidrogênio, certo? As aminas que são, né, substituídas, né, que tem 3 radicais, as aminas ionizadas, né, que tem três radicais, age como um forte doador de interação de hidrogênio, tá bom? Então aqui, quando eu tenho, né, três substituições, né, e é uma amina ionizada, o que acontece? Eu tenho a interação doadora de hidrogênio, ok? É uma interação forte. Aqui, quando eu tenho 2 substituintes, eu posso ter 2 doadores. E quando eu tenho apenas um substituinte, eu posso ter 3 doadores, ok? Aqui, esse grupamento, ele acaba sendo muito comum em fármacos, tá bom? Então, falando especificamente sobre a base livre, né? Então, eu vou ter uma amina que não vai estar ionizada. Então, quais são as possíveis interações para a base livre? Então, eu tenho aqui meu sítio de ligação, em que eu tenho um átomo X, que pode ser um nitrogênio ou um oxigênio, né? Nesse nitrogênio, é uma amina, ok? Uma amina primária, e com isso eu tenho a interação com o meu alvo. Aí eu tenho uma interação do tipo doadora de hidrogênio, ok? Agora, se no meu sítio de ligação eu tenho esse átomo já ligado a um átomo de hidrogênio, ok? A minha amina, que é uma amina primária, ela vai funcionar como uma aceitadora de hidrogênio, ok? Então, as aminas terciárias, elas são capazes de atuar como aceitadoras de hidrogênio, mas não são capazes de agir como doadoras. Por quê? Quando eu tenho essa amina terciária, ela não tem átomo de hidrogênio para doar, tá? Mas ela tem um par de elétrons que é capaz de aceitar o hidrogênio, ok? E na amina secundária, eu tenho um átomo de hidrogênio, então que ele pode funcionar como um doador, e aqui eu tenho o par de elétrons que pode atuar como um aceitador de hidrogênio. Na amina primária, como eu já falei anteriormente, né? Então pode interagir com o alvo como doador, mas aí como ele tem 2 átomos de hidrogênio, então eu posso ter 2 doadores. E o par de elétrons, que é capaz de fazer uma interação do tipo aceitadora de hidrogênio. Então, falando de análogos das aminas primárias e secundárias, o que nós podemos ter, né? Então, eu faço a substituição e agora, né, eu tenho uma amida, ok? E qual é o efeito na ligação, na interação com o meu alvo? Então, aqui no meu sítio de ligação,
né? Eu tenho um grupamento que está carregado negativamente, que ele interagia anteriormente com esse meu fármaco, mas aí quando eu tenho esse análogo, que é um análogo de amida agora, o que ocorre? Na verdade, não tem a interação, ok? Porque não há como ter a interação com esse grupamento, né, carregado negativamente e a minha amida, tá? Então, aminas primárias e secundárias, elas vão ser convertidas para amidas secundárias e terciárias, respectivamente, né? As amidas não podem ionizar, logo a ligação iônica ela não é possível, tá? Por isso que não ocorre a interação. O nitrogênio da amida é um fraco aceitador de hidrogênio, então por isso que não há interação também de hidrogênio, tá? E o efeito estérico do grupo acil dificulta, né, do grupo NH como doador de hidrogênio no caso de uma amida secundária, tá? Então realmente essa substituição nós precisamos ficar bem atentos quando nós estamos planejando fármacos, ok? E falando de sais de amônio quaternário, quais são as possíveis interações? Então aqui eu tenho, né, lá no meu sítio de ligação, o meu resíduo de aminoácido carregado negativamente, tá? E aqui eu tenho o meu fármaco com o grupo funcional, né, com o meu sal de amônio aqui carregado positivamente e que vai ocorrer então a ligação iônica, tá? E no meu sítio de ligação também pode ter dois anéis aromáticos, né, próximos, e o que acontece? Ocorre a interação, né, que nós sabemos que mais internamente eu tenho, né, uma carga, né, induzida, e com isso eu posso ter a interação do tipo dipolo induzido, ok? Então, os análogos, né, nesse caso, de uma síntese completa de aminas e amidas primárias e terciárias. Então, quando eu planejo análogos de amônio quaternário, eu vou ter uma síntese completa de aminas e amidas de primária a terciária, ok? Bom, então a nossa aula de hoje, como vocês sabem, ela é baseada no livro do Patrick, capítulo 13, ok? Então, muito obrigada, assistam o nosso próximo vídeo que vai continuar falando sobre relação estrutura-atividade, ok? Então, até a nossa próxima aula.